Olá, paz e luz. Hoje a gente trouxe um livro muito especial para ler com vocês uma pequena história de um grande autor espírita desencarnado no dia 3 de outubro de 2018, vai fazer 2 anos que ele desencarnou, mas que deixou um legado muito importante para a doutrina espírita. Eu, particularmente, quando adentrei ao movimento espírita, abracei como trabalhador e comecei a pesquisar, a estudar e a ler, a adquirir livros. Os primeiros livros que eu comprei, depois da codificação, que nós não tínhamos a internet para baixar, para fazer download, foi justamente os livros de Richard Simonetti. Então, a gente tem uma lista imensa. Eu comprei, acho que uns 10 livros dele, e pedi emprestado outros que eu não consegui comprar. Então, livros como, por exemplo, eu até anotei aqui, né? Quem tem medo da morte, Uma razão para viver, Quem tem medo dos espíritos, Presença de Deus, A Constituição Divina, Encontros e Desencontros, Um jeito de ser feliz, Endereço certo, Quem tem medo da obsessão, Não pise na bola. São livros fantásticos, né? De uma leitura muito simples, mas muito profunda. Livros que marcaram definitivamente, inclusive, minha vida como professor, e me deu uma contribuição, deram, né? Estes livros e a obra de Richard Simonetti deram para mim uma grande contribuição enquanto pessoa, enquanto profissional e, obviamente, enquanto espírita. E aí, remexendo nos livros que aos poucos eu estou organizando na biblioteca, eu encontrei este livro aqui, Atravessando a Rua. E aí eu disse, bom, a gente pode até, num momento como esse, fazer uma homenagem a Simonetti, que inclusive é tão pouco, né, reverenciado. Nós temos grandes nomes, graças a Deus, no movimento espírita que estão aí fazendo sucesso, levando a palavra do Cristo e as mensagens e a ideia do Espiritismo de Allan Kardec. Mas nós temos grandes referências, pessoas que de certa forma marcaram profundamente o Espiritismo no Brasil. E um deles, obviamente, não podemos esquecer de forma alguma, é Richard Simonetti. E este livro é muito interessante, né? Como todos os outros, ele traz diversas histórias, pequenas histórias, que nós podemos, inclusive, pode servir como exórdio para a preparação do nosso Evangelho, por exemplo, ou simplesmente durante o dia a gente abrir aleatoriamente e fazer leituras profundas de ensinamentos muito pertinentes. E aí, quando eu encontrei, eu comecei a vasculhar, dar uma folheada e fui lá para a última historinha, para o último tema, na página 141. O tema é Do Outro Lado da Rua. O nome do livro é Atravessando a Rua. E a última mensagem chama Do Outro Lado da Rua, que é a 41ª. E me permitam ler para que a gente possa refletir um pouco sobre esta mensagem, que eu achei muito pertinente para os dias de hoje, para os momentos em que nós estamos vivendo atualmente. Diz assim: durante a existência inteira residiu em frente ao centro espírita. Ano após ano, observou o movimento de entrada e de saída, dirigentes, colaboradores, simpatizantes, aprendizes, doentes, pobres. Nas noites quentes de verão, sentado em confortável poltrona na ampla varanda, ouvia ao longe a palavra de vibrantes oradores e impressionava-se com a lógica dos conceitos espíritas na definição dos problemas humanos. Chegara a proclamar-se adepto da doutrina dos espíritos.
E aquela gente ali que cooperava, que dedicação, quanto desprendimento. Em qualquer tempo, com chuva ou frio, sucediam-se as equipes de trabalhadores na distribuição de alimentos, na visitação aos enfermos, no socorro aos desabrigados. Mas nunca se decidiu atravessar a rua, perdendo preciosas oportunidades de serviço e edificação. Espírita, é preciso atravessar a rua. Não nos acomodemos na poltrona da indiferença ao ouvir de longe os apelos da espiritualidade. No centro espírita está nosso ensejo maior de participação como aprendizes e colaboradores. Fortalecê-lo com a nossa presença, engrandecê-lo com o nosso trabalho, sublimá-lo com nossa dedicação. Eis as metas intransferíveis, se aspiramos a um futuro de bênçãos. Façamos do centro espírita a nossa escola, a nossa oficina, o nosso templo, para que não tenhamos de ver nele o hospital, atormentados por males e frustrações que afligem os que não atravessam a rua. É uma mensagem muito interessante, muito pertinente para os nossos dias, né? Conta uma parábola, uma metáfora de um cidadão que morava em frente ao centro espírita, né? E passou a vida inteira praticamente ouvindo aquelas mensagens, mas nunca teve coragem de se levantar e pegar na charrua, de se dedicar efetivamente ao movimento espírita, à causa espírita. Aliás, ele próprio já se declarava como espírita. E muitos, né? Mas muitos espíritas. Inclusive nas estatísticas do IBGE, há sempre um erro de cálculo, né, com relação ao número de espíritas brasileiros. Muitos se dizem espíritas, mas nunca, assim como o personagem do livro Atravessando a Rua, foi ao centro espírita. Mas assim se diz. Como também muitos frequentadores de centro espírita que têm lá suas religiões e que frequentam até por encontrarem no centro uma mensagem de conforto, uma mensagem de razão, de raciocínio, de interpretação da vida, um momento de bálsamo, de esperança. Encontram sempre, indistintamente, seja qual for a religião, mensagens muito mais, me permitam ser abusado e arrogante, muito mais apurada do que em muitas outras visões que nós temos nas religiões. Obviamente que todas elas são importantes e todas elas contribuem para que o mundo seja um mundo melhor. Daí todas elas serem consideradas religiões espiritualistas, né? Que acreditam de alguma forma que nós precisamos nos melhorar para que o futuro, uma vida futura, não sabendo onde, não sabendo como, na maioria das vezes, mas que esperam viver uma tranquilidade e resgatarem, na visão de algumas religiões cristãs antigas ou neopentecostais, o erro do pecado original. A doutrina espírita, obviamente, não acredita e não entende a vida dessa forma, como um pagamento de dívidas que vem se arrastando ao longo de milhares e centenas de anos, desde o surgimento das personas Adão e Eva. Mas, obviamente, muitas pessoas passam a vida inteira em frente a um determinado centro, a uma determinada religião, a um determinado objetivo e não se esforçam para vivenciar. Inclusive até é uma história, eu me recordei agora, tem uma história muito interessante que Divaldo conta, né, que uma amiga dele, que era simpatizante do movimento espírita, gostava demais,
né, da doutrina espírita, ia sempre às palestras de Divaldo, e toda vez que acabava a palestra de Divaldo, ela dizia: Divaldo, breve eu vou me dedicar à causa espírita, breve estarei fazendo campanha do quilo. E sempre ela dava essa promessa de que iria se envolver, queria trabalhar na casa espírita, e acabou desencarnando e nunca, né, teve saúde, tempo, disposição para para se dedicar como nós, trabalhadores de todos os cantos do mundo, se envolvem, se dedicam à causa espírita. Mas, além dessa mensagem, há um grande puxão de orelha que Simonetti nos traz, um puxão de orelha espiritual, moral, nessa mensagem. Eu achei muito interessante quando ele diz assim: nós precisamos, como aprendizes e colaboradores, fortalecer com a nossa presença. Não adianta eu ser espírita, eu dizer que sou espírita, me declarar trabalhador ou frequentador de uma determinada casa, se eu não apareço, não sou presente, quando a casa precisa, principalmente. Quantos dos espíritas, e isso não é nenhuma crítica dirigida, mas uma reflexão, para que a gente, inclusive, desperte, atue de forma mais efetiva. Porque, embora nós tenhamos uma grande dificuldade atualmente de nos encontrarmos, de nos envolvermos nos trabalhos da casa, de estarmos presentes fisicamente, a internet nos permite que nós possamos fazer alguma coisa. O mundo virtual abre a possibilidade para a gente de, mesmo dentro da nossa casa, a gente fazer, por exemplo, uma transferência bancária, a gente pegar o nosso celular e gravar um vídeo e mandar para alguém. A gente pode ligar para o dirigente da nossa casa e dizer assim: olha, eu estou disposto, vamos trabalhar, o que é que está precisando? A gente pode, de certa forma, ou de muitas formas, ajudar e colaborar, ser presente na casa espírita, principalmente quando ela precisa. E diz mais: sublimá-lo com nossa dedicação. Além de nós sermos presentes, com o nosso trabalho, com o nosso suor, a gente precisa sublimar com a nossa dedicação. É muito mais do que trabalhar, é dedicar-se a. Não é como, por exemplo, as pessoas acham que tomar conta de uma casa é simplesmente um trabalho. Não é, é uma dedicação. Eu, como professor, não encaro minha função como um trabalho, mas como uma missão, uma dedicação que me faz muito bem. Eu recebo por isso. Sou muito feliz pela minha atuação, apesar das injustiças que ocorrem no sistema educacional brasileiro, nas distorções, nos problemas administrativos, nas confusões, nas polêmicas que nós temos vivido atualmente, na falta de investimento, tudo isso. Mas, em absoluto, nada destes problemas, seja em qualquer profissão, assim entendo, nenhum desses problemas pode ser superior à nossa dedicação, à nossa sublimação, à busca que nós temos que ter, o compromisso que nós temos que ter, assim como o nosso trabalho, com a nossa casa, com a nossa família, com os nossos filhos, nossos familiares, nós temos que ter, obviamente, com a casa, principalmente nos dias atuais. E em terceiro ele diz assim: se aspiramos a um futuro de bênçãos. Porque se a gente não fizer isso, ao invés de sermos colaboradores e aprendizes na casa espírita, nós deixaremos de viver em uma escola, de trabalhar, de se dedicar, de sublimar a nossa atividade de escola e transformar o centro num hospital. Óbvio que as casas espíritas, desde Kardec, desde a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, até a ampliação desse movimento aqui no Brasil, especialmente com o trabalho de Chico Xavier, nas décadas de 50, 60, 70,
né, em que os centros espíritas pularam de 3, 4 para quase 5 mil casas espalhadas pelo Brasil inteiro. Foi um grande, né, dedicamos as nossas orações e agradecimentos sempre a Chico Xavier pela difusão do movimento espírita no Brasil, através da caridade, do exemplo, né, da venda de suas obras, transferidas todos os valores para essas casas que foram fundadas. Mas se a gente não se dedica, se a gente não trabalha, se a gente não se envolve, se a gente não pega na charrua, se a gente não sublima, né, se a gente não se faz presente, em momentos como esse, por exemplo, e em tantos outros de crise, né, a gente vai deixar de vivenciar uma escola, ou seja, num lugar onde a gente vai chegar, vai estudar, vai trocar ideia, vai aprender, vai crescer, vai desenvolver, ajudar inclusive, educar, desde as crianças até os mais velhos, para vivenciar, para experimentar, para dividir o espaço de um hospital. E no hospital, obviamente, nós temos doentes. E muitas vezes, no hospital, faltam médicos, faltam enfermeiros, porque eles também adoecem. Então, observem a mensagem, como é importante nesse momento, inclusive, como é pertinente nós pararmos e refletirmos sobre o que nós, que nos dizemos espíritas, estamos fazendo ou deixando de fazer pelas nossas casas. Me veio agora na cabeça uma mensagem muito interessante de uma escola. Eu acho que lá nos anos 92, 93, eu visitei uma escola lá em Jaboatão dos Guararapes. A diretora era minha amiga, estudava comigo na faculdade de especialização, e eu fui visitar a escola dela. Ela era diretora de uma escola municipal em Jaboatão, e eu fui conhecer. E no hall de entrada da escola tinha uma frase que eu nunca esqueci. E não esqueci, não só do ponto de vista de decorar, mas de praticar, de vivenciar. E, de certa forma, logicamente, cobrar quando é necessário. A frase dizia assim: antes de você criticar, lembre-se que você não estava aqui quando fizemos. Olha que interessante. Antes de você criticar, lembre-se que você não estava aqui quando fizemos. Então, porque a gente, né, acontece sempre. A gente está cansado de ver, e até a gente mesmo às vezes critica. Né? Chega num determinado lugar, chega na casa espírita e diz assim: mas rapaz, esse piso não era para ser esse piso aqui não. Era para ser um antiderrapante. E onde é que você estava? Qual foi a contribuição financeira que você deu para que a gente não pudesse botar essa cerâmica lisa? Mas essa sala de evangelização devia estar repleta de quadros, né, de livros. Quantos livros você doou? Quantas caixas de material pedagógico você doou para casa? E isso, os exemplos, né, vêm na nossa cabeça assim aos montes. Então, a gente precisa criticar, lógico, é importante, muito importante. Tem pessoas que não gostam muito, por exemplo, do verbo julgar. Assim, a gente não deve julgar. Há um certo preconceito com esse verbo. Na minha concepção, é muito salutar julgar, muito importante julgar. Quer ver só? Você julga, por exemplo, a melhor escola para o seu filho. Não julga? Você julga os melhores amigos para entrar na sua casa. Você julga, inclusive, o melhor centro para você frequentar. Você julga o melhor restaurante que você quer comer. Você julga o melhor supermercado onde você quer fazer compras. Você julga. Julga no sentido de parar e avaliar. O que nós fazemos, na maioria das vezes, é dar um sentido de condenação ao julgamento. E aí sim, aí eu sou contra. Nós não somos juízes, e o juiz que nós temos, ele não nos julga e não nos condena por absolutamente nada. Deus não nos condena
nem se aborrece, nem perdoa. Mais uma vez, lembrando daquelas conversas que nós tivemos anteriormente. Então é importantíssimo nós julgarmos nesse sentido, de nós estarmos prontos, prestos, dedicados, presentes, sublimando o nosso trabalho dentro da casa espírita e não julgando sentado na nossa poltrona sem fazer nada. Julgando sentado na frente do nosso computador sem dar a nossa contribuição. Julgando e condenando as decisões que um colegiado, que uma diretoria de centro espírita toma quando nós não estamos dispostos a colaborar, a contribuir e fazer a nossa crítica, o nosso julgamento. Então, esta é uma mensagem muito forte, diria até um pouco pesada, mas que acho muito pertinente para que nós possamos refletir o que é que nós estamos fazendo como espíritas pelas nossas casas. Será que nós estamos sentados na nossa poltrona? A gente vai passar a vida inteira. E isso acontece, minha gente. Não é só uma história de livro, não. O que é que nós estamos fazendo enquanto espíritas pela nossa casa? Vamos continuar como na personagem do livro ou nós podemos e devemos atravessar a rua e começar um trabalho? Hoje, nós não estamos atravessando a rua. Nós estamos atravessando uma barreira que é muito simples, que é imposta pelo momento de isolamento, de afastamento social, em alguns casos de quarentena e em outros casos mais graves de bloqueio total. Tudo por um bem, tudo por uma causa, tudo para que o mundo possa, quem sabe, refletir e julgar tudo que foi feito até agora. Quem sabe se, por exemplo, esse momento em que nós estamos em nossas casas, distante das nossas instituições, distante das nossas escolas, quem sabe se não é o momento de nós começarmos a refletir qual é o meu papel dentro do centro espírita. Será que eu não estou o tempo todo sentado na poltrona dizendo faça isso ou faça aquilo? Ou não faça isso e não faça aquilo? E se você fizer está errado porque eu faria melhor e não faz? Ou nós podemos, apesar desse distanciamento, desse isolamento social, vencermos essa barreira da indiferença e colaborarmos com a nossa casa. Alguma coisa nós podemos fazer. Ninguém é 100% perfeito, não faz parte deste mundo, que não possa colaborar, ninguém é miserável, que não possa colaborar com o mínimo que seja, com a sua casa, com a sua instituição. Então, a mensagem de hoje, né, essa história do livro Atravessando a Rua, de Simonetti, é para que nós, inclusive para mim mesmo, chacoalhar um pouco a nossa vontade de trabalhar, né? Encontrar um momento do nosso dia. Aqui em casa acho que todas as casas têm muita coisa para fazer. Tem que cuidar de criança, tem que cuidar de esposa, tem que cuidar de almoço, tem que cuidar de jantar, tem que cuidar de limpeza. Todos nós temos alguma tarefa, mas todos nós podemos, de alguma forma, fazer algo pelo momento espírita e não ficar sentado na poltrona sem atravessar a rua. Até a próxima.